Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Aron, bem-vindo ao canal Exu Odara. Hoje eu vim falar um pouco da minha história, logo depois da vinheta. Não se esqueçam de compartilhar, dar seu like e se inscrever no canal. Tudo bom? Meu nome é Aron, eu sou criador do canal Exu Odara. Esse é meu primeiro vídeo. Eu vim falar sobre um pouco da minha vida e de um Exu chamado Tranca-Rua das Almas. Um Exu magnífico, para quem o conhece bem. Ele é só um tantinho assim, ó, gente. Só um tantinho turrão. Faz as coisas tudo na hora dele. E quer na hora dele. Mas ele é maravilhoso. É um pai. Vamos lá. A minha história começa assim. Eu tinha 16 anos de idade. Comecei a frequentar uma casa, isso como... não foi nem médio, né? Hoje eu comecei a frequentar como consulente. Isso porque eu fui empurrado pela minha mãe e minha avó. E naquela época a gente aprontava muito, eu era muito danado. Ela achava até que eu fazia besteiras. E aí, já sabe, me levou para o terreiro de uma umbanda, eu vou falar macumba, olha. De umbanda de linha branca, é a mesma coisa. E isso eu, com meus 16 anos, sentei lá. Na verdade era um centro de mesa. Mas dia de quarta-feira, dia de sexta e sábado, o pessoal virava com caboclo, Exu, preto velho. E era consulta, que hoje você não vê mais no Rio de Janeiro, de repente não vê quase do que lugar nenhum. E você tinha consulta com o caboclo, preto velho, com Ogum, que era Ogum de Ronda, né? Ogum... Ogum da Mata, Megê, Iara, e daí vai. E aí eu, sem conhecer nada na época, com muito pouco, bem limitado de meus conhecimentos, eu sentei lá e comecei na minha palminha, cantando, coisa que também hoje é difícil as pessoas fazerem, isso sem atabaque, tá? Que naquele período não existia atabaque em determinados barracões. Era na palma e na voz. É aquela situação, né? O que hoje, de repente, muitos ogãs fazem. E eu, por sua vez, aí anotei meu número, deixei lá bonitinho, era marcado, era por vez, anotei lá meu número, deixei, assinei o caderno e assim eu fui fazendo. Mas enfim. E nesse dia eu sentado, conversando com um, com o outro, fui chamado. Fui atendido nesse dia por um caboclo maravilhoso. O caboclo chamado Seu Cobra Verde. E já tinha ido algumas vezes nele, já estava acostumado a ir com ele, conversar com ele, sabe, gente? Era muito legal, muito legal. E naquela época os caboclos, eles davam consulta, riscava ponto, sabe? O caboclo tinha que mostrar que ele era firme, independente do que seja. E hoje vai ser muito difícil ver isso, porque hoje dentro do Rio de Janeiro, principalmente, já não existe mais um banda de homolocu, quer dizer, existe, mas é muito difícil. Hoje as pessoas visam mais o candomblé. Enfim, né? E com isso eu conversando com o caboclo, a gente interagindo, tentando chegar a algum lugar, até que o caboclo, num passe, chamou uma médium, duas médiums na verdade, se não falha a memória, e uma delas era de Caveira e a outra era de Tranca-Rua das Almas. Nesse dia eu lembro que foi até engraçado, que depois da conversa, os médios veio para me dar um passe, que antigamente a Umbanda era feita assim, né? A Umbanda de linha branca era no passe.
era te descarregar, não era qualquer um que virava com Exu. E aí ali é o desenvolvimento do médium, que era, ó, na base da pancada. O desenvolvimento do médium era na base da pancada. Era você estar ali para descarregar. Exu não falava, para falar falava com o caboclo, ou com o preto velho, ou com algum. Agora direto com o médium, com a pessoa que ele estava descarregando, não. Não tinha isso não. Pelo menos lá. E assim, nos outros lugares também. Cada lugar é diferente, né? Cada lugar tinha a sua doutrina. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar. E aí, nesse dia, eu peguei, lembro que o Caveira veio, da pessoa, me descarregou. Aí, ele, muitas das vezes, um espera o outro para ir embora. E nesse dia, o Caveira, ó, meteu o pé, foi embora. Não ficou. E quem ficou foi seu Tranca-Rua. Uma das primeiras vezes que eu tinha visto Tranca-Rua das Almas. E digo pra vocês, hein? Não conhecia. Meu Exu e eu não conhecia. E aí, ele veio, me descarregou, foi lá no altar, se descarregou a média, voltou, olhou pro seu Cobra Verde, e ele não era de falar na média, aí ele fez assim, ó. Aí você não entende nada, né? E aí ele tentando falar do jeito dele com o médium. O médium, por sua vez, aí a doutrina do Exu, olha como é que são as coisas. O médium, o caboclo, por sua vez, o caboclo Cobra Verde, falou, ué, mas ele tem que botar a roupa? Aí ele sacudiu a cabeça, colocar a roupa branca. Aí o seu Cobra Verde não dá, o rapaz não tem, não tem a idade para entrar, ele precisa de um adulto, ele precisa de uma pessoa para autorizar, né? Ele tem pai, ele tem mãe, as coisas não é assim. Tentando conversar com o seu Tranca-Rua, né? E seu Tranca-Rua, por sua vez, insistindo. Aquele Exu maravilhoso, que ele é bem ali, ó. Bem, tem que ser do jeito dele, porque se não for do jeito dele, nada dá certo. Esse Exu é muito bom, gente, mas ele é ali, firme, sabe? Eu digo pra vocês, eu tenho um trabalho com ele, olha como eu tenho. Tem pessoas até acham que sou eu, quando ele está incorporado, quando ele faz determinadas coisas, porque você logo vê que ele não sou eu, porque tem coisas que ele faz naquele ponto, que pega a pessoa de jeito. E aí você vê que Exu é Exu de verdade, né? Nós vamos continuar. E aí nesse dia, seu Cobra Verde pegou eu, o Aron, e falou, cadê sua mãe? Aí eu falei, ó, minha mãe tá ali. E minha mãe já botava roupa nesse barracão, que era esse centro, né? Vocês, antigamente era esse centro, ele era até um prédio de 3 andares, ali em Bento Ribeiro, se falha a memória. E aí seu Cobra Verde foi, mandou chamar minha mãe. Aí conversou com a minha mãe assim, ô dona Carla, a senhora não chama pelo nome não, tá gente? Eu que tô, é das minhas palavras, não acabou não. Aí falou assim, Tranca-Rua tá mandando ele botar roupa. Tá falando que ele já deve colocar roupa. Minha mãe, quem? O Aron? Mas ele não tem responsabilidade. Aí o caboclo, mas o seu filho quer botar roupa. Aí ela, mas eu não vou responder por ele. Isso naquela época, ó. E eu tô hoje eu já estou com 38 anos, ó. Olha quanto tempo atrás, né, gente? E aí, lembro que foi uma discussão não discussão, mas o jeito da minha mãe meio forte de ser, sabe, gente? Junto com o caboclo. Aí o caboclo olhou pro seu Tranca-Rua, conversou com o seu Tranca-Rua, tentou remediar. E seu Tranca-Rua, por sua vez, olhou pra dentro da cara da minha mãe. Aí minha mãe fez um acordo com o seu Tranca-Rua, que quando eu chegasse à maior idade, quando eu fizesse 18 anos de idade, que eu poderia entrar em qualquer barracão que eu quisesse.
E por sua vez lá foi. Seu tranca-rua pegou e foi embora. Eu pensei que era comigo. Falei, tranca-rua sabe o que é maior idade, gente? Aonde que Exu vai saber o que é maior idade? Mas então, o que me aconteceu? Passou-se os anos. Lá vai o Aron, né? Se divertir, ir para as festas, colégio, entre outros. E passou. Quando eu fiz 18 anos em outubro, continuei vivendo. Mas aí que tá. Isso outubro. Quando chegou em janeiro, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Um amigo, não vou falar o nome dele que pega mal, né, antiético, mas eu tive uma amiga aqui na rua que adoeceu e ficou muito doente mesmo. Ele, na época eu lembro que os médicos até desenganaram ele, sabe? Falou que ele iria morrer, que ia fazer e acontecer. Aí eu lembro que os médicos falaram que naquela época era moda, meningite, febre amarela, e naquela época era moda essas doenças. Até que chegou um ponto que os médicos viram que não era doença nenhuma, e o problema em si era espiritual, sendo que os médicos não podiam pegar e falar o que realmente era. Aí eu lembro que ele ficou doente, foi numa segunda ou terça-feira, e eu por sua vez não sabia. Vim saber na quarta-feira. Olha só, hein, gente. Na quarta-feira. E me bateu aquela voz na minha cabeça. Eu achava até que eu tava maluco. Mandando eu ir falar com alguém da família dele. Mandando eu falar com... E aí? Fala com a fulana de tal. Fala com o ciclano. Falar com alguém da família. E eu achando que eu tava maluco. Né? Logicamente não falava nomes. Mas eu escutava aquela coisa, né? Que é sentido, você acaba sentindo que você deve lá, você escuta nítido. Quando você começa a escutar, escuta nítido. Você tem que ir lá, aí começam a brigar contigo, aí você começa a falar do nada, pensam até que você é maluco. Mas, sério. E aí, fui lá eu conversar com a avó do menino. Aí a avó do menino, muito sem graça, né? Aquele jeito dela assim, sutil de ser, falou pra mim, olha, por mim não. Mas você fala com a tia dele. Se a tia dele autorizar, achar que é legal de você, você pode ir. E aí, beleza. E ó, eu digo pra vocês, de 10 garotos, 10 colegas que brincavam juntos, eu fui o único que quis ir. Olha coisa de doido. Pra vocês verem que era espiritual, a coisa tava ali. Que o Exu, esse magnífico tranca-rua das almas, manda e comanda a minha vida. E eu vou dizer pra vocês, hein? Não foi essa situação só não. Foram diversas situações. Mas, hoje, pra vocês verem, hoje, Oxalá, Oxoguian e Tranca-Rua são os dois que, ó, bate o martelo. Não só meu não, mas de toda a minha família. Graças ao Ludomário. Vamos continuar. E aí, estou eu, fui conversar com a tia dele. Conversei com a tia dele, expliquei toda a situação. Aí ela liberou de eu ir e falou que, olha, eu vou na segunda-feira, você quer ir comigo? Eu falei, quero, lógico que eu quero. Tô preocupado com ele, mas eu também não falei pra ela porque eu estava preocupado com ele. E daí, isso foi num domingo, no sábado. E quando chegou na segunda-feira, fomos nós. Quando eu cheguei no carro, no meio do caminho, a tia dele cochicha com a amiga do lado, falando o que estava acontecendo ali. E eu, por sua vez, escutando aquela voz, aí eu entrei no assunto dela e falei o que estava acontecendo no hospital. Ela me regalou 2 olhos desse tamanho, sabe, gente? Botou 2 butucas pra mim e perguntou, como é que você sabe, Aron? E lá vai eu, olhei pra cara dela e falei, é um homem que tá aqui do lado falando comigo. Ué, como é que vai ter um homem, gente, dentro do carro, do meu lado, falando comigo? Aron tá ficando maluco. Não tem outra explicação. Mas enfim, foi o que aconteceu. Esse homem, Tranca-Rua das Almas, falando comigo dentro do carro. E ó, chegamos no local. Quando chegou no local, cheguei mudo, gente, juro pra vocês. Cheguei mudo, sem falar nada. Entramos e tudo.
Quando chegamos, eu botei meu pé no quarto. Juro pra vocês, foi a primeira vez que eu passei mal. Mas passei mal de verdade. Ao ponto de eu perder os sentidos. E eu lembro que nesse dia eu tinha visto... Primeira vez que eu vi muita coisa no quarto. Eu não sei até hoje distinguir o que era. O que era, porque eu não sei até hoje distinguir o que era. Nem a fisionomia dele eu sei distinguir. Mas... E fomos. Entrei no quarto. E eu quieto, olhando pra ele. E eu vendo que não era ele, eu vendo outra coisa, sabe, gente? E isso, Tranca-Rua do outro lado pegando, pedindo pra eu, né, falar algo pra família. Mas eu quieto, ali, firme. E já comecei passando mal e começando a ficar descontrolado. E eu sem saber o que era, porque eu não conhecia a energia de Tranca-Rua. Eu não conhecia o que estava acontecendo. Eu simplesmente escutei aquela voz dele, a voz grossa de Tranca-Rua, falando para eu ir. E eu tinha que acreditar. Porque é uma fé, né? A gente tem que parar para pensar, tem que ter fé. E a fé, ela não é só sentida, ela é sentida, ela é estudada, ela é vista, ou ela é oculta. Sobre fé a gente ainda vai conversar sobre isso, tá? Eu acho que ainda nesse vídeo. E voltando lá vai eu, Arão. Peguei eu e conversei com a tia dele, conversei com o pai, mas não entrei em detalhe. E nessa que eles estávamos conversando ali, descontraindo, ele pegou e falou que queria ir no banheiro. Nessa mesma hora eu lembro que eu até peguei a mão dele, apertei. Perguntaram se ele lembrava de mim, ele não lembrava de mim. Não lembrava de mim, não lembrava da tia, não lembrava dos pais. Não lembrava de ninguém, não sabia quem era quem. E eu digo pra vocês, hein. Sabe por que isso aconteceu? Porque se não me falha a memória, ele ia lá pro barracão da mãe de santo da época da tia dele. Não entrava no barracão por preconceito e medo. E Exu falava pra ele, eu vou pegar ele na curva. Mas nunca ninguém acreditou, né? E aí... O que aconteceu? Lá vai eu lá, apertei a mão dele, falei. Sendo que nessa que eu peguei a mão, cadê que eu soltava? Rapaz, deu um bololô ali. Foi um tal de... Nessa hora eu nem lembro muito bem. Mas foi um tal de me tirar do quarto. E aí, na hora que me tirou do quarto, passando mal, foi até estranha a cena, porque... Veio os médicos pra cima de mim, eu falei, ó, não quero saber de médico, quero que médico vá trabalhar. Aí assim mesmo, hein? Eu com aquela idade, com 18 anos. E eu falei assim, ó, chama o pai dele. E o pai dele na época era preconceituoso, não queria saber de macumba de jeito nenhum. Ó, ele preferia 1000 vezes ver a igreja. Agora a macumba, E aí foi. Peguei, conversei com ele, falei, ó, o que tá acontecendo com o seu filho é espiritual. Exu tá falando, Tranca-Rua tá falando que você tem 24 horas para tirar seu filho do hospital, porque ele vai morrer. Aí a família ficou com aquele olho desse tamanho, sabe, gente? E não sei saber o que fazer. Aí eu olhei pra tia do rapaz e falei assim, ela tem uma mulher... muito boa, que consegue tirar ele daqui. E eu nem conhecia também a mãe de santo dela. Eu falei porque eu tava escutando seu Tranca-Rua. E isso, naquela empolgação, vocês sabem como é que é. Passando mal, energia lá em cima. E aí, lá vai eu. Me botaram na cadeira, bebi uma água. E aí, eu muito sem graça, voltei ao normal. Terminei de conversar com o pessoal, terminei de explicar ao pai dele, vamos embora. Isso na segunda-feira. Aí eu peguei e falei assim, eu posso ir no barracão da sua mãe de santo? Aí ela falou que poderia. Eu falei, quando é que tem? Aí ela pra mim, tem amanhã, você quer ir? Eu falei, lógico que eu quero ir, com certeza. E lá eu fui, isso na segunda.
Isso na segunda. Na terça-feira eu botei meu pé lá no barracão. Quando eu coloquei meu pé no barracão, gente, juro pra vocês, sem mentira nenhuma. Quando ela entrou, quando abriu o portão, que foi pra ela entrar, eu vi aquela capa dele montada. Adivinha quem era, gente? De costa, no portão, ali, parado. Juro pra vocês, parado. Aí ela passou. Quando eu passei, adivinha? Quando passei, quem era? Tranca-Rua das Almas. Ele olhou dentro da minha cara e falou assim: quanto tempo estou lhe esperando aqui? Assim mesmo, eu fiquei sem graça, eu fiquei branco, fiquei roxo, azul, amarelo. Eu nem imaginava quem era. Quanto tempo eu estou lhe esperando? O senhor fica ali, me deu um abraço. Isso aí, ele me deu um abraço. Falou assim, ó, fica ali no canto que eu quero conversar com você. E assim foi eu. Fiquei no canto nesse dia e esperei ele para querer conversar comigo. Gente, passou a primeira pessoa da consulta, a segunda pessoa da consulta, a terceira pessoa da consulta, a quarta, a quinta, a sétima, a oitava, todo mundo. Quando foi lá para 1h da manhã, que ele estava quase indo embora, ele mandou me chamar. Aí olhou dentro da minha cara e falou assim: tá vendo esse moço aí? Então, manda ele vir já para a sessão, para a gira, no sábado, porque ele já tá dentro da minha casa. Ele não sai mais daqui. Pode mandar ele dar um jeito de botar roupa branca. E eu sem graça, gente. Fiquei naquela situação. O que eu ia fazer? Tranca-Rua já me pegou desse jeito. Não deixou falar com ele. Não deixou conversar com ele. Não deixou nada. O seu Tranca-Rua, como sempre, com os seus médios, ele não fala. É uma das características desse Exu. Ele é muito difícil falar. E ele, pra falar, gente, olha, ou o negócio tá muito bom pra ele, ou o negócio tá ruim de vez pro médico. Mas, enfim. E aí eu comecei a minha trajetória na Umbanda. Que aí se foi durante uns 4 a 6 anos na Umbanda, né? E minha trajetória com esse Exu magnífico, da minha doutrina, do processo de desenvolvimento, ele trabalhando na minha cabeça até hoje. E digo para vocês, ele se meteu no meu início da minha vida, se meteu no meado da minha vida e se meteu agora também no meu atual casamento. É engraçado, né, gente? É engraçado. Eu digo isso para vocês porque no início da minha vida, com 18 anos, eu até melhor, quando eu nasci, gente, esse Exu é tão danadinho que eu tenho certeza que quando eu nasci tava Oxalá de um lado e ele do outro. Porque eu nasci de 6 meses. E tô aqui, ó, tô em pé, bem de vida. Bem de vida não, bem de saúde. De vida também. Também. E aí, meu filho também, quando eu tive ele na época eu tinha uns 20 anos, né, 19, 20 anos. Foi engraçado porque um preto velho nesse centro, nesse barracão, um preto velho, se não falha a memória, Maria Conga, preta velha, linda e maravilhosa, pegou e falou que eu ia ser pai. Primeiro ela perguntou se eu queria ser pai. Aí eu falei pra ela que não. E ela falou pra mim, então você se cuide, porque senão você vai ser pai. Eu não escutei, gente. Ela foi... Isso, ela me falou, foi em outubro, não, em setembro, eu ainda estava com 18 anos. Quando foi outubro 19, quando foi carnaval, o filho, né? Carnaval, ó, veio o filho. 1 mês e meio depois, 2 meses, descobri que eu era pai. Mas nisso, a avó de novo me chamou falando que ela já estava grávida. E eu não acreditei. Aí, ó, fui pai ali naquele momento. Aí a avó me chamou para conversar. Meu filho, você quer ser pai? Eu falei, quero. Já bate um coração, não tira não. Aí ela falou assim, mas ele vai te atrapalhar algumas coisas. Mesmo assim você quer? Eu falei, quero. Falei, tá bom. E aí eu fiz o primeiro trabalho.
logo no finalzinho da gravidez, a avó me chamou: filho, olha, ele não é para vir na terra, você quer? Eu falei: quero. Aí eu fiz o segundo trabalho, mas isso relacionado à gravidez, né, para ele nascer. No meu terceiro trabalho que eu fiz foi referente à saúde. Meu filho nasceu com hidrocefalia e entreguei a ele as almas, ao preto velho. Hoje meu filho é católico, é coroinha, né? Quer dizer, foi agora da coordenação, enfim. E aí, graças aos pretos velhos, meu filho hoje tem saúde, está vivendo a vidinha dele, graças a Deus, sabe? Esse foi um ponto da espiritualidade que passou no meu caminho. No outro ponto da espiritualidade foi quando houve uma separação e aí eu fui dar meu bori. Foi engraçado até, gente, porque tranca-rua de novo. Porque tranca-rua no jogo falou assim, no jogo pro pai de santo: ele vai fazer a obrigação. Não falou esse ponto, mas praticamente foi assim: ele vai dar a obrigação, no mês seguinte ele está separado. E foi o que aconteceu. No mês seguinte estava eu separado do casamento. Me dei minha obrigação, fiz minhas coisas. Olha, digo pra vocês, gente, quando eu fiz meu santo, quando eu fiz as coisas, na época do candomblé, olha, eu digo pra vocês, rapaz, esse Exu me deu foi a coisa, hein? Ele e meu pai Oxoguian, olha, só agradecer. Na época me deu foi a coisa. Mas quando eu não tinha muita cabeça, muito novo, e aí foi. O que aconteceu? Depois de todo esse período, lá vai o Arão de novo, mais uma vez, tranca-rua das almas. Foi quando me mostrou uma pessoa no barracão, aqui do ladinho de casa, sabe? Uma pessoa que já até faleceu agora há pouco tempo. Uma tia minha. Enfim. Me fez conhecer uma menina, minha atual esposa, a Heloísa. Gente, vou contar pra vocês. Ela tem uma figueira aqui, ó. Tinindo. Puxa o saco dela mesmo. A mulher dela é danada. Assim como o seu tranca-rua responde pra tudo na minha vida e da Heloísa, a figueira dela também tem muita força em nossas vidas, sabe, gente? Então, eu digo pra você, esse Exu, ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Eu amo ele de paixão. Assim como eu amo meu pai Oxoguian, meu pai Oxalá. Para muitos, Oxoguian. Para os conhecedores, o Batalá. Eu amo muito meu pai Oxalá. E assim, hoje eu vim contando mais da minha vida do que desse Exu. Esse Exu tem história para contar na minha vida. Do que ele já fez ou deixou de fazer. E eu digo para você, o que eu já escutei dele, eu já escutei muitas coisas, sabe, gente? Muitas coisas dele. Inclusive falando que ele não tem doutrina. Mas por mais que ele não tenha, ele fez e faz muito na minha vida. Eu não tenho que reclamar desse Exu. Eu só tenho a agradecer por Deus ter me colocado. Ter me colocado, que foi eu dado a ele, né? Que é desse jeito. Para que ele pudesse agir na minha vida. Assim como o Papai do Céu age na nossa vida, esse Exu também age muito. Assim como o Oxalá age muito na minha vida. Ele, ali, ó, certinho. Não tenho o que reclamar. Gente, vou ficando por aqui. Agradeço a todos que estão participando do meu canal, tá? Não meu, não. Meu e da minha esposa. Do nosso canal. Ali a gente vai começar a divulgar nossos trabalhos. Vamos divulgar a agenda. Vamos divulgar vídeos para falar mais sobre Exu. Hoje eu nem falei tanto sobre Exu. Falei mais sobre o Aron, né? Então falar mais sobre o Exu. Falar mais sobre o Orixá. Falar mais sobre essa caminhada. Tá bom? Deixo para vocês escolherem o tema. Deixo para vocês ver nossa agenda, ver o nosso cantinho aqui,
tá? Para vocês verem como que a gente trabalha, tá bom? A divulgação do nosso trabalho. E vamos que vamos.